Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15. Eu quero hoje concluir esta série de mensagens a respeito da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida por nós como a oração do Pai Nosso. Eu quero concluir repetindo um tema, o tema do perdão. Tamanha necessidade que eu vejo, eu entendo, que esse tema deve ser muito batido, e ele deve ser muito compreendido nas nossas vidas, porque ele deve ser aplicado no nosso viver diário. Mas antes de nós fazermos a leitura e iniciarmos, vamos orar. Senhor Deus, nós sempre temos buscado Tua presença, confessado nossos pecados, pedido perdão. E nós temos recebido do Senhor, ó Deus, esse perdão. E porque o Senhor nos perdoou, nós fazemos parte da Tua família e de todas as bênçãos. Mas temos tido, ó Deus, muitas vezes demorados para entender, Pai, e temos compreendido de forma muitas vezes errada a respeito do perdão. E nós temos, ó Deus, muitas vezes pensado mais na vingança do que no perdão daqueles que nos ofendem. E uma mensagem como essa, Pai, não pode apenas ficar no campo da homilética, da pregação, da retórica. Esta palavra tem que arrombar as paredes de pedra do nosso coração e nos quebrantar diante das necessidades, ó Deus, de sermos e mostrarmos que nós somos do Senhor, através de atitudes que expressem a Tua grandeza e a Tua santidade, a Tua beleza nas nossas vidas. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos proporcione um entendimento, ó Deus, e um desafio no nosso coração de buscarmos aqueles a quem temos que buscar para perdoar e perdoá-los, ó Deus, de tudo aquilo que eles fizeram, têm feito para a vida de cada um, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus diz, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você que me ouve nesta noite, já teve a experiência de uma traição, de uma rejeição? Você já foi ofendido por pessoas que você imaginava que dali jamais viria aquela ofensa? Você já tentou fazer o bem para as pessoas e receber das pessoas o mal? Você já foi traído, perseguido? Você já foi agredido fisicamente ou verbalmente? Você já teve a experiência de pessoas tramarem o mal contra você? Você, esposa que me ouve, você ainda guarda mágoa do teu esposo
a respeito de uma palavra, de um gesto, de um esquecimento, de alguma coisa que ele fez que você não gostou, e você tem no seu coração essa dificuldade de perdoá-lo, e você, esposo, da mesma forma, tem alguma coisa guardada no seu coração que você não perdoa a sua esposa, algo que ela fez e que você não concordou, não gostou. Você como pai, mãe, vocês têm alguma ação de filhos teus que fizeram e que vocês têm dificuldade em perdoar o próprio filho ou a filha? Ou vocês filhos, vocês lembram de coisas que seus pais fizeram no passado e que vocês têm uma grande dificuldade em perdoá-los e vocês têm aquela mágoa no coração? Você tem dificuldade em perdoar? É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Porque essa oração, ela é simples e fácil de fazer, mas é uma oração que nós precisamos fazer com muito entendimento. Aliás, nós precisamos ter mais entendimento das coisas que nós falamos e das coisas que nós mesmos cantamos. Eu, particularmente, muitas vezes tem músicas que eu não canto, eu não consigo cantar, porque eu sei que eu não cumpro aquilo que eu vou cantar, eu sei que eu não vivo aquilo que eu vou cantar. Há músicas que realmente eu tenho muita dificuldade em cantar e eu prefiro não cantá-las, porque ao cantar estou expressando alguma coisa que eu não faço, que eu não vivo, o que eu não quero fazer e não quero viver. A oração do Pai Nosso é uma dessas orações que nós precisamos ter entendimento para fazer, porque não são meras palavras jogadas ao vácuo ou expressadas ao próprio Deus, porque quando nós falamos com Deus, Ele já sabe quem nós somos, Ele conhece nossas intenções, Ele conhece nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos. A oração que Jesus nos ensina é uma oração muito simples, mas pela simplicidade dela, ela não perde a sua objetividade, ela é muito objetiva. E ela possui, e eu tenho sempre lembrado isso, duas divisões muito claras e muito fáceis. A primeira é sobre Deus. Deus é o Pai que está no céu, o Pai nosso que está no céu. Ele é santo, santificado seja o teu nome. Ele é Senhor, governo sobre todas as coisas. Ele tem um reino. Ele é Senhor. Ele não é aquele amigo humano que falamos como bem entendemos e tratamos como queremos tratar. Ele é o Rei do universo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é soberano nas suas decisões e não nós. Por isso, quando nós falamos com Deus, nós falamos, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é soberana. Mas também a segunda parte fala a respeito de cada um de nós. E quando fala a respeito de cada um de nós, expressa de uma forma muito clara quem realmente nós somos. E quem realmente nós somos? Nós somos necessitados. E nós necessitamos do básico. Por isso nós pedimos, dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos o básico para podermos viver. Nós somos dependentes de Deus para as coisas mais simples. Embora muitas vezes o nosso sentimento é de que nós somos autossuficientes e capazes de viver a nossa vida sem Deus. Quando nós lemos Efésios 4:32, nós ouvimos Paulo como que falando aos Efésios, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando-vos uns aos outros, como? Da mesma maneira, da mesma forma com que Deus o perdoou em Cristo.
Esta parte de Mateus 6 que nós lemos, na tradução da Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada por Eugene Peterson, nós lemos ali o seguinte, da forma com que ele traduziu: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Deste modo, nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém. A questão do perdão é algo sério que devemos aprender, pois ela foi tratada várias vezes pelo próprio Jesus. Certa vez, Pedro, o apóstolo, perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, até 7 vezes não, mas até 70 vezes 7. Eu acredito que Jesus estava confiado no fato de que, depois de mais de 400 vezes que você perdoou a mesma pessoa, você já acostumou com o jeito dela. E quando ela te fizer alguma coisa que você não gostar, você vai falar: ah, deixa para lá. Você nem vai levar em conta. Nesta petição, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus não ensina sobre o caráter qualitativo do nosso perdão, mas sobre a necessidade que temos de perdoar. Não necessariamente um perdão igual ao perdão de Deus, porque isso jamais pode ser comparado, mas deve expressar o perdão divino em nós, operado. Jesus tinha em mente algumas razões para ensinar seus discípulos a fazerem esta petição, pois o perdão, queridos, é uma necessidade, como nós falamos, e esse é o tema da mensagem de hoje, a difícil, mas necessária tarefa do perdão. Ela é difícil e ela é necessária. Por quê? Porque ela quebra o nosso orgulho. O perdão quebra a nossa prepotência. O perdão quebra a nossa personalidade humana. O perdão é contrário à natureza humana. Vai contra aquilo que nós somos. Vai contra aquilo que nós fazemos. É como querer que uma cascata corra para cima. É contrário à carne. É comum esquecer favores. Mas nós lembramos das dívidas. O ser humano, mesmo nascido de novo, se não estiver na dependência de Deus, terá grandes dificuldades em perdoar alguém que lhe prejudicou. E como eu ouço de pessoas dizerem: pastor, eu não consigo perdoar. Não é uma questão de conseguir, nem de tentar, mas é de fazer. E a inclinação humana é vingança. Pagar na mesma moeda, dar o troco. Como diz na linguagem popular, comigo é 3 palitos. Bateu, levou. Alguém disse que vingança é como o mel que escorre. Cícero, um filósofo pagão, disse que quando provocado, nós podemos vingar. A própria Bíblia diz para tomarmos cuidados com a ira do homem.
Na Bíblia aprendemos diferente. E essa é a diferença entre os ensinos do mundo e os ensinos da cruz. O ensino do mundo vai dizer: abandone, pague na mesma moeda. Se bateu, bata também, dê o troco. Mas o ensino da cruz vai lhe dizer: perdoa aquele que te ofende, assim como você foi perdoado por Deus. Em Marcos 11, 25 nós lemos: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa esse alguém, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas iniquidades. Colossenses 3,13 nós lemos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aquele que recebeu o perdão de Deus e tem consciência dessa graça, deve ter atitudes diferentes dos que não entenderam. Jesus está querendo ensinar que os filhos de Deus devem ter atitudes do Pai. É uma identificação. É uma identificação. Se somos filhos de Deus, nós temos que parecer com o nosso Pai. E o perdão vai contra essa nossa característica humana, a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso desejo de vingança. Mas o perdão também é necessário, porque o perdão vai nos ensinar como deve ser o cidadão do céu. Pedro não sabia como reagir diante do perdão, e Jesus ilustrou a verdade com uma parábola. E essa parábola Jesus contou a respeito de um servo e de um conservo. Um servo que devia uma quantidade enorme. E o rei chamou para o acerto de conta, e ele clamou ao rei, pediu clemência ao rei, e o rei o perdoou. Ele sai dali perdoado a sua dívida. Encontra um conservo que ele devia uma quantidade muito pequena. E ele cobra essa quantia do seu conservo. E o conservo também clama a ele, pede misericórdia. Mas ele não usa da mesma misericórdia com que ele recebeu. E ao final das contas, Jesus aplica essa parábola, mostrando que o rei, ao ficar sabendo dessa atitude, chama o servo e cobra a dívida novamente. E como ele não tinha o que pagar, colocou-o numa masmorra. O ensino é fácil de descobrir. Qualquer que seja a ofensa que alguém te fez, não é maior que a que você tinha contra Deus e Ele te perdoou. Se Ele te perdoa por tão grande ofensa, cabe a você e a mim perdoar por coisas muito menores. Devemos perdoar como Deus perdoa. E Deus perdoa de fato. Ele o faz com compaixão. Às vezes falamos que perdoamos, mas no fundo nós guardamos mágoa. Casais, muitas vezes, que perdoam um ao outro, mas na primeira rusga, traz à tona aquilo que aconteceu, dizendo: mas aquela vez você fez isso comigo. Deus perdoa de fato. A Bíblia diz que Ele joga no mais profundo dos mares. Deus perdoa plenamente. Ele apaga os pecados para nunca mais lembrá-los. Deus perdoa constantemente. Ele é rico em perdoar. Ele perdoa constantemente, sempre, sem cessar. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Como vimos, o perdão é contrário à natureza humana e ensina como deve ser o cidadão do céu. Mas em terceiro lugar,
essa difícil, mas necessária tarefa de perdoar. Ela é difícil, mas necessária, porque o perdão é um sinal do perdão de Deus. O perdão é uma demonstração nossa daquilo que Deus fez conosco. Perdoar outros é o caminho para o perdão de Deus e, ao mesmo tempo, uma indicação de que Ele nos perdoou. Perdoar é o caminho para se obter perdão. Deus quer que respondamos aos outros como Ele tem nos respondido. Um estudioso da Escritura que eu li, diz que o significado literal desta frase é: perdoa-nos na proporção em que perdoamos. Nós podemos notar que nos versos 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus, algo que confirma essa ideia quando diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora eu quero chamar sua atenção. Nós precisamos tomar cuidado com esta afirmação. Nós não somos salvos por méritos. A salvação não está vinculada ao fato de perdoarmos ou deixarmos de perdoar. A nossa salvação não está vinculada ao perdão que parte de cada um de nós para o outro. Como é que nós entendemos isso? Quando perdoamos, nós estamos demonstrando que o perdão de Deus nos transformou. E aquele que é transformado pelo perdão de Deus consegue perdoar o outro. Perdoar é um sinal de que Deus nos perdoou. O perdão não é a causa, mas o sinal do perdão de Deus. Se conseguimos perdoar alguém, é sinal de que Deus nos tem perdoado. Se nós perdoamos, não é necessário dúvidas de que Deus nos tem perdoado. O fato de amarmos aos outros é reflexo do amor de Deus a nós. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão, não ama a Deus. E negar o perdão é uma expressão clara da falta de amor. Porque Deus, em amor, nos perdoou e continua nos perdoando das nossas ofensas. Quando perdoamos realmente alguém, é reflexo de que Deus já levou as nossas culpas em Cristo. Eu quero concluir dizendo para você: humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus e peça a graça de conseguir perdoar aos outros, assim como Ele perdoou você. Busque em Deus esse recurso. Não diga mais: eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Não diga mais: perdão, só Deus. Porque se Ele disse para você fazer, é porque é possível fazer. E a Bíblia diz que tudo aquilo que necessitarmos devemos pedir ao nosso Pai. Então, se você tem dificuldade em perdoar, você precisa falar para Deus: Pai, Tu conheces meu coração, sabe da dificuldade que eu tenho em perdoar, mas eu não quero seguir assim. Faça uma lista, se é que tem mais que um, de pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que feriram, pessoas que rejeitaram. Se você é casado e tem vivido esse drama dentro da sua casa e no seu coração você tem guardado alguma mágoa, alguma rusga, permita que o Espírito Santo traga à tona e coloque isso diante de Deus. E peça para Deus te dar o recurso necessário para que você possa trazer paz e saúde ao seu coração, perdoando aquilo que te fizeram, que você sofreu. O perdão é uma súplica pela graça de Deus. Não existe outro método que nos isenta da culpa, senão a graça de Deus. O
perdão é uma demonstração de que recebemos e somos gratos a Deus pelo perdão recebido. É uma forma de nós expressarmos ao outro a alegria daquilo que nós recebemos de Deus. Assim como a fé, Deus é quem coloca em nossos corações o perdão. Não recebemos o perdão porque perdoamos aqueles que nos ofendem. Não somos perdoados por méritos, mas é uma demonstração clara e prática de que o perdão de Deus nos transformou. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz a respeito da salvação: aperfeiçoai-vos na sua salvação. É o dia a dia. É a vida com Deus. Jesus explicou isso com uma parábola, como eu disse. O perdão não é a base para que Deus perdoe os nossos pecados, mas o que devemos fazer para desfrutarmos do perdão que Deus nos dá. Somente aqueles que foram perdoados e receberam de Deus o dom da fé podem compreender a importância do perdão. Perdoar é vivenciar na prática aquilo que Deus fez por nós. Assim como nós fomos alcançados pela graça do perdão, aqueles que nos ofendem necessitam também de que o perdoemos. Isto nos fará parecidos com Cristo. E para concluir, Romanos 8, 29 e 30 nós lemos: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com Ele. Deus nos separou a fim de que eu e você nos tornássemos parecidos com Jesus Cristo. Para isso nós somos chamados, para sermos parecidos com Cristo. E para sermos parecidos com Cristo, nós precisamos urgentemente pensar a respeito do perdão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de entendermos e aplicarmos para as nossas vidas essa necessidade. Vamos cantar ao nosso Deus, preparando para a nossa oração.